Olá, continuando o nosso projeto aqui de conexão com o banco de dados, nós já comentamos que o objetivo é a gente fazer aí uma aplicação que trabalha com banco de dados, tá? O objetivo aqui desse vídeo, né, para a gente finalizar essa primeira etapa, é a gente se conectar ao banco e, além de se conectar ao banco, nós vamos fazer uma busca de registros em uma determinada tabela. Só revisando, nós já criamos o banco, né? Criamos as tabelas, inserimos alguns registros e, num vídeo anterior, nós criamos o arquivo de conexão com o banco de dados. Agora, nós vamos criar aqui um arquivo e esse arquivo ele vai fazer uma consulta, tá? Utilizando a rotina select para a gente visualizar os dados de uma determinada tabela. Antes da gente fazer esse arquivo, para fazer a busca, né, esse arquivo de consulta, só relembrando, nós estamos trabalhando com o PDO, tá bom? Que o PDO ele trabalha aí com recursos de orientação a objeto, né? Nós já vimos isso num outro vídeo, tá? E, além disso, nós vamos precisar utilizar um método chamado fetch, da nossa classe PDO, tá? Lembrando que esse PDO já é do próprio PHP, né? E esse método fetch, ele possui aqui uma série de valores que nós podemos preencher. Por exemplo, eu posso mandar retornar os valores em forma de um objeto ou em forma de uma nova instância, tá? Ou até mesmo retornar os valores em forma de uma matriz, usando aqui esse parâmetro aqui fetch, a SOC, né, de associate aqui, que é o que nós vamos utilizar, tá? Nós vamos retornar os valores em forma de uma matriz e, recuperando os valores dessa matriz, nós podemos exibi-los na nossa página web. Bora para a parte prática. Nós já temos aqui, ó, já tem o Apache funcionando, né, junto com o MySQL. Aqui nós temos o banco BDVenda, né, que foi o banco que nós já criamos, tá? E a ideia é a gente fazer uma consulta para retornar aqui os valores da tabela TB categoria. Tá? Então, tem que retornar aqui dois registros, né, porque são os registros que nós temos cadastrados aqui nesse momento. Tá? Já temos o nosso projeto, né, nós criamos um projeto chamado Vendas, ok? E nesse projeto Vendas nós temos somente o arquivo de conexão com o banco. Tá? Só isso aqui não é o suficiente, né? Eu nem executei esse projeto ainda, tá? Porque não tem sentido, né? Ele só vai fazer a conexão, mas não vai me retornar nada. Agora, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou criar um novo arquivo, e esse novo arquivo aqui eu já vou salvar dentro do diretório vendas mesmo, né, que é o nosso projeto, e vou chamar aqui de categorias.php. Ok? Muito bem. Criei aqui um novo arquivo chamado categorias.php, né? Aqui eu vou criar o atalho aqui para o nosso HTML, só vou mudar aqui para pt-br, certo? E vou mudar aqui o título para categorias. Muito bem. Agora, o que a gente vai precisar fazer para exibir os dados de uma determinada tabela? Bom, isso aqui equivale a fazer o seguinte. Vamos só mostrar aqui. Ó. Equivale a gente abrir o nosso servidor de banco, né? Além de abrir o servidor de banco, nós abrimos o banco de dados chamado BDVenda e selecionamos aqui, ó, a tabela categoria. Quando a gente seleciona a categoria, ele mostra para a gente todos os registros disponíveis, tá? Essa é a parte interativa. Quando a gente vai fazer isso via código, o que nós vamos precisar? Primeira coisa que nós vamos precisar, ó, eu vou abrir aqui a tag PHP e vou fechar aqui a tag PHP. Muito bem. Como eu vou trabalhar com banco, a gente precisa fazer a conexão primeiramente, tá? Nós já temos aqui o arquivo de conexão. Eu vou colocar aqui include, e aí eu vou indicar para incluir o arquivo chamado conexão.php. Desta forma, qual que é a vantagem da gente usar dessa forma aqui? Eu poderia pegar esse código todinho aqui, ó, copiar ele e colar aqui dentro. Poderia fazer isso, né? E aí eu apagaria essa linha. Qual que é a vantagem? A vantagem de eu fazer isso daqui é que eu tenho domínio total, não preciso ficar manipulando outros arquivos, incluindo, né, vendo
diretório de onde ele está, onde ele não está, né, para acertar. Essa é a vantagem. Qual que é a desvantagem? Toda vez que eu for fazer uma conexão, eu vou ter que copiar esse código inteirinho aqui. Tudo bem, se eu dou Ctrl+C, Ctrl+V, parece que vai de boa, né? O problema é, e se depois no futuro eu mudar o nome do banco, né? Ou eu mudar o nome do usuário aqui, tá? Ou mesmo mudar o servidor, tá? Aqui está na minha máquina. Quando a gente for hospedar, a gente vai ter que indicar qual que é o endereço do servidor real. Se eu faço dessa forma aqui, eu vou ter que indicar arquivo por arquivo, né, todas as configurações novamente. E isso, né, acaba com desempenho, né? Desempenho, eu digo, do desenvolvedor, porque a gente vai ficar arquivo por arquivo abrindo para colar as novas configurações, tá? Se eu faço dessa forma, muito bem, ó. Mandei incluir aqui o arquivo de conexão. Se mudar alguma coisa, onde que eu vou mudar? Só aqui na conexão. Tá? E aí todo lugar que já tem aqui a chamada por arquivo, né, já vai ser feita automaticamente. Tá bom? Então esse é o primeiro passo, é a gente fazer aí a conexão com o banco. Depois da conexão, o que nós vamos precisar utilizar? Nós vamos precisar utilizar uma nova estrutura aqui, pelo menos no PHP é novo para vocês isso, que é a estrutura do try catch. O que é isso daqui, galera? É o seguinte, toda vez que a gente tiver um código que ele tem um comportamento arriscado, a gente tem que utilizar essa estrutura aqui chamada try catch. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que o meu código ele pode funcionar, né? O sonho é que ele funcione, mas embora o código possa estar correto, né, 100% correto, pode acontecer algum imprevisto, né? Ou que a gente chama de comportamento arriscado. E aí, se tem algum comportamento arriscado, nosso código não vai executar. Por exemplo, aqui, vamos imaginar que o nosso código está certinho, né? O banco está rodando, funcionando. Só que vamos supor que o servidor aqui para de funcionar. Se o servidor do banco aqui parar de funcionar, o que vai acontecer? O meu código pode estar corretíssimo, né? Pode estar 100% ok. Ele não vai conseguir se conectar ao servidor, porque o servidor de banco está com algum problema. Isso é um código de comportamento arriscado. Ou, imaginem que eu fiz o código certinho aqui, só que alguém foi lá no servidor e apagou a tabela. Se a tabela não existe mais, também vai dar outro erro. Então, nós utilizamos aqui o try catch com a tentativa de executar aqui a parte do try. Só que se acontecer algum problema, ele não vai interromper o nosso programa, né, e fazer lá um monte de coisas absurdas. Ele vai simplesmente dar para a gente uma mensagem aqui informando que houve algum problema, tá? Por isso a gente vai colocar aqui, ó, como a gente está trabalhando com banco, eu vou colocar aqui PDO, né? PDO exception. Opa. Exception. E vou declarar aqui uma variável i, tá? O que isso quer dizer? Que se acontecer algum problema, eu vou mandar exibir aqui a mensagem erro, 2 pontos, né? E vou concatenar com o E, e aqui eu vou usar uma estrutura nova, que é essa setinha, tá? Get message. Muito bem. Então, vamos lá, só para recapitular, olha só. O nosso sonho é que rode o que está dentro aqui do try, tá? Que a gente ainda não programou. Se acontecer algum problema, por exemplo, o banco está indisponível, a tabela não está disponível, né? Apagar alguma coluna da nossa tabela, tá? Ele vai gerar algum erro. E aí ele não vai executar o try, ele vai executar o catch. Então, sempre que a gente vê que executou aqui a parte do catch, a gente tem que primeiramente dar uma olhada para ver se aqui no try está tudo ok. Tá? Se estiver tudo ok, a gente tem que verificar se não há algum problema com o banco, com a estrutura da tabela e assim por diante. A gente tem que vasculhar mais a fundo para ver o que está acontecendo. Mas, geralmente, o erro, né, ele fica aqui perto do try, né, dentro do try aqui para nós. Bom, resumindo, ele vai tentar executar o código que está aqui. Se ele não conseguir executar, ele vai aqui para a parte do catch. Muito bem. E o que nós vamos colocar aqui no try? Tá? Observem que eu estou tentando usar o menos código possível aqui de HTML também para não confundir. A nossa parte de consulta mesmo com o banco, ela está por enquanto aqui nessas linhas. Tá? Para a gente fazer a consulta, o que nós vamos precisar fazer? Eu vou declarar aqui uma variável
que eu vou chamar aqui de STMT, é o nome que eu costumo utilizar, né? Na verdade, é uma convenção que a gente encontra aí na parte da web, né? STMT de statement, de alguma instrução de SQL. E esse statement, ele vai receber o quê? Vai receber o nosso objeto de conexão. Quem que é o nosso objeto de conexão que nós criamos? Não é o PDO? É ele que nós vamos ter que indicar aqui. Vou colocar aqui, ó, PDO. E aí, o meu PDO, a gente vai usar aqui a setinha. O que que é essa setinha aqui? Se vocês tiveram aula já de Java, por exemplo, vocês vão ver que quando vocês precisam acessar um método lá no Java, a gente tem que colocar o ponto, né? O nome do meu objeto, ponto, o nome do meu método ou o nome do meu atributo. No PHP, o ponto ele serve para concatenar. Tá? Quando a gente quer exibir um método, a gente tem que usar a setinha, que é o hífen, né, e o sinalzinho de maior. Muito bem. Do meu PDO, o que eu quero acessar? Eu quero acessar um método chamado prepare. O que esse prepare vai ter? Ele vai preparar uma instrução SQL. Como a gente quer fazer uma consulta, nós vamos colocar aqui dentro do prepare, né, entre aspas, o nosso famoso select asterisco from e o nome da tabela. Onde, né, TB categoria é o nome da tabela que eu quero acessar. Muito bem, né, coloquei aqui, mandei ele preparar essa instrução. Agora, uma vez que eu preparei a instrução, o que a gente faz? A gente manda executar. Vou colocar aqui o STMT, vai receber o quê? O método execute. Tá? Muito bem, ó. Olha só que interessante. Essa minha variável STMT, ela recebe o quê? Uma preparação de uma instrução de SQL, que é esse meu select asterisco from TB categoria. E depois a gente manda executar essa instrução que foi recebida. Tá? Então ele vai executar esse nosso select aqui. Muito bem. Nesse momento, o que está acontecendo? Toda a resposta desse nosso select está dentro aqui dessa variável STMT, né? E a gente precisa recuperar isso para poder exibir. Como que a gente vai recuperar esses valores, né, de cada uma das colunas e mandar exibir? É aqui que entra o nosso famoso, né, bom e velho laço de repetição. Nós vamos trabalhar aqui com uma estrutura de while, enquanto alguma coisa, tá? Aqui eu vou criar a condição. O que eu vou fazer aqui nesse meu while? Como é que eu vou trabalhar com a condição? Eu vou declarar aqui uma variável, que eu vou chamar de linha, tá? E essa minha variável linha, o que ela vai receber? Ela vai receber a minha variável STMT, certo? Que é a variável que eu tenho aqui em cima, né? Setinha, e a setinha agora que eu vou usar aquele método fetch que a gente já comentou lá dos slides, tá? No meu método fetch, a gente tem que passar qual que é o tipo de retorno dos dados que a gente vai ter. A palavra fetch, né, traduzindo, significa busca, tá bom? Eu vou buscar os meus dados via o quê? Via matriz. Então, eu vou retornar os meus dados através de uma matriz. Para isso, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou colocar o PDO, tudo em maiúsculo, 2 pontos, e agora eu vou acessar aqui o valor fetch, underline, bof, tá? Esse carinha aqui, vamos só verificar aqui. Opa, bof, tá. Pode ser o ASOC ou o bof. Ele vai retornar para a gente aqui uma matriz, né? Ó, retorna uma matriz indexada pelo nome da coluna e o índice indexado aqui. Muito bem, esse valor aqui vai ser até melhor, o FATBOF. Tá? Falei o ASOC, mas é melhor esse daqui. Então, ó, pode ver que está certinho, certo? Se tiver algum erro aqui, ele não vai rodar, né? A gente vai descobrir isso já já, tá? Agora, o que está acontecendo aqui, só para, antes da gente continuar? Eu estou preparando aqui uma instrução, né, de SQL, que é esse meu select. Depois, eu estou mandando executar esse meu select aqui. E a execução desse meu select é guardada dentro dessa variável chamada STMT. Agora, a gente precisa exibir os valores, né, que estão aqui dentro de STMT. O que a gente faz? A gente cria um laço de repetição que fala o seguinte, ó, a minha variável linha, ela vai receber o registro, né, através de colunas de uma matriz, enquanto houver algum registro. Ou seja, se tiver 10 registros, esse meu while vai rodar 10 vezes. Se tiver um registro, ele vai rodar apenas uma vez. Se tiver 2 registros, ele vai rodar 2 vezes. Tá?
enquanto houver algum registro, ele vai executar tudo que eu especificar aqui dentro. Quando não houver mais nenhum registro, né, não houver um próximo registro, tá? Aí ele para de executar esse laço aqui. Agora já estamos quase terminando. Basta a gente colocar aqui um eco. E como nós estamos trabalhando aqui com o FATBOF, que ele traz uma matriz, né, através de colunas, o que a gente faz aqui? Ó? A gente manda dar um eco e manda exibir a linha. E da minha linha, como isso aqui é uma matriz, a gente tem que abrir e fechar colchetes, tá? E aqui dentro, eu vou colocar entre aspas simples o nome da minha coluna. Quais colunas que eu tenho na tabela de categoria? Ó? Eu tenho ID, categoria e categoria. Eu vou mandar aqui exibir ID, categoria, tá? Ponto e vírgula, certo? E aqui, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, e vou mandar exibir a categoria. Ok? É só isso, tá? Então, enquanto houver algum registro para ser exibido, né, ele vai sempre apontar para o próximo. Tem mais um registro para exibir? Tem. O que ele vai fazer? Exibe para a gente o ID, exibe para a gente a categoria. Para ficar mais bonitinho aqui, eu vou dar mais um eco. Nesse momento aqui, ó, eu vou colocar uma quebra de linha. Tá? Então, só para finalizar, ó, fazer um resumo geral, a gente está fazendo uma conexão com o banco de dados. Qual banco? O banco chamado BD Vendas. Faz a conexão com o banco, depois manda executar aqui, ó, manda preparar a execução aqui para esse select, né, que é uma tabela que nós temos aqui nesse banco, que é a tabela TB categoria, certo? Executa, né, esse select aqui, executou o select, os valores temporariamente vão ser guardados dentro aqui de STMT, tá? Depois disso, o que acontece? A gente cria um laço de repetição aqui, tá? Nesse laço de repetição, a gente verifica o seguinte, ó, há um próximo registro para ser exibido em forma de matriz, né, através aqui desse FATBOF? Sim, existe. Então, ele manda exibir o ID, manda exibir a categoria, quebra uma linha e volta aqui para o while novamente. Tem um próximo registro para exibir? Se tiver, ele exibe de novo o ID, a categoria, quebra uma linha e volta aqui para cima novamente. Como na nossa tabela só tem 2 registros, né? Já não tem mais. Ele vai perguntar, tem um próximo registro? Não, não tem. E aí ele sai fora, sai fora não, né? Ele sai do nosso try, tá? Ele termina aqui o nosso try e vem para a execução aqui para baixo. Como não tem mais nada, né? É encerrado aqui o nosso código de execução aqui do PHP. Ok? Bom, vamos executar agora isso daqui. Vamos ver se isso está certinho. Já salvei aqui. O nome do nosso projeto é vendas, né? Vou colocar aqui, ó, localhost /vendas. Ele vai pedir para a gente selecionar um arquivo porque eu não apontei qual que é a página principal aqui do meu site. E vamos para a categoria. Ó, deu ruim aqui. O que aconteceu? Ó? Ele falou que ele não encontrou, PDP, not find, né? Não é PDP, é PDO. Então, vamos ver aqui na linha 18 do arquivo chamado categoria.php. Linha 18. PDO. Opa, aqui, ó. Aqui que está o erro, ó. PDP. Não é PDP, é PD. Ó maiúsculo, tá? Vocês viram que ele é bem chatinho. Se errar alguma coisinha, já não funciona. Vamos atualizar novamente. E olha só que sensacional, galera. Não é que ele fez mesmo a busca para a gente e encontrou aqui, ó, 1, tecnologia, 2, alimentação. Vamos ver? Olha, ele encontrou mesmo. Se a gente adicionar aqui mais alguns registros, ó, vamos fazer aqui só um teste aqui. Ó. Insert into TB categoria, né, values. Vamos colocar aqui mais algumas categorias. Por exemplo, faltou aqui o nu, né? Essa parte aqui eu não vou dar muitos detalhes, né? Porque a parte de... Mas que a gente tratou isso num outro vídeo, tá? Vou chamar aqui de categoria de bebê, certo? Vou mandar executar. Muito bem. Vou olhar aqui, só para vocês verem, eu vou diminuir. Se eu clicar na tabela de categoria, ó, observem que ele tem aqui mais um registro, né? Aqui só está exibindo 2 porque eu não atualizei. Quando eu atualizar a página, ó, ele já faz para a gente, né, novamente a exibição dos valores, tá?
Aqui nesse vídeo eu estou deixando com eco, a gente tem como formatar isso para deixar bonitinho, mas não é o propósito aqui desse nosso primeiro contato aqui com o Select, né, via PHP, tá? Bom, o objetivo aqui desse vídeo era isso, né, a gente fazer aqui uma consulta, tá? Já retornamos aqui os valores da tabela de categoria, tá bom? Uma vez que esse código aqui funcionou, a gente pode copiar sim esse código aqui, ó, e o que nós vamos mudar para você consulta vai ser o quê? Ó? Essa parte aqui do select, né? E as colunas que serão exibidas, né? A forma que os dados serão exibidos para a gente, tá bom? A gente até poderia fazer o seguinte aqui, ó, só para deixar um pouquinho menos pior aqui a visualização, ó, dar um espaço aqui. Só isso aqui já é o suficiente para deixar aqui para nós, ok? Espero que vocês tenham entendido, né? Vocês viram que é bem simples fazer uma consulta via PHP, tá? A gente tem que ter o controle sobre esse método aqui, o método FET, né? Que é a forma como ele busca para a gente aí os valores, tá? Qualquer coisa a gente conversa nas reuniões. Um abraço aí, galera, e até a próxima.